Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Loz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao sexto episódio da segunda temporada, intitulado Melora. Esse é um episódio, que vai tratar, de uma forma metafórica, a questão das pessoas que têm necessidades especiais, no caso os cadeirantes. Isso daí foi muito criticado em Discovery, porque apareceu um cadeirante em Discovery no século 23, e DS9 também trabalhou a questão dos cadeirantes, só que de uma forma mais metafórica no caso. Mas vamos falar um pouco do plot do episódio para a gente poder entender isso. Ia chegar uma moça, chamada de uma espécie chamada Elysiana, num planeta que tem uma gravidade, vamos dizer assim, menor, do que a da Terra, no caso, e quando ela precisa se locomover em ambientes com a gravidade, a nossa gravidade, no caso, ela acaba se comportando, como uma pessoa que tem necessidade especial, ela tem dificuldade de locomoção e ela precisa de uma cadeira de rodas para poder se locomover, E aí foi feita toda uma adaptação na estação para dar mais acessibilidade à moça, não se conseguiu dar acessibilidade 100% a ela, E ela é uma cartógrafa, uma alferes, que é uma cartógrafa que vai começar a mapear o quadrante gama, Só que ela é aquele tipo de pessoa que não quer ser vista como uma doente, porque ela tem esse problema, porque ela tem essa característica, no caso, E ela não quer, entendeu, receber ajuda de ninguém. Ela sempre tenta ter a postura mais independente possível, para poder, vamos dizer assim, se locomover, fazer as coisas dela, Então ela não gosta da ajuda de ninguém. Ela, por exemplo, ela queria mapear o quadrante gama pilotando o explorador sozinha, O Cisco fala que um alferes que faz a primeira missão em espaço profundo, não pode, vamos dizer assim, viajar sozinho, Então ele ordenou que a Dax fosse, que a já dizia a Dax fosse com ela, coisa e tal, E essa coisa vai acontecendo. Ela vai ter, vamos dizer assim, uma certa resistência com o Bashir, porque o Bashir é médico, está ali acompanhando ela, e ela não quer ser acompanhada por um médico porque ela não é uma doente, Aí o Cisco fala que ninguém na estação está tratando ela como doente, Aí ela fala: as pessoas não te tratam como doente até o momento em que você senta na cadeira de rodas, Daquele momento em diante você já começa a ser vista de uma outra forma, como uma pessoa que tem um problema, uma doença assim. E aí o Bashir, vendo tudo aquilo, ele vai tentar se aproximar da Melora, de uma outra forma, agora como amigo, E ele vai começar ali, entendeu, estabelecer uma amizade com ela. Ele vai falar que as pessoas, na verdade, no final das contas, elas precisam umas das outras, mesmo as que não teriam esse tipo de situação que ela tem, no caso, Que todo mundo precisa um do outro no espaço, E que ela, vamos dizer assim, ela tem uma postura muito agressiva, para mostrar sua independência para as demais pessoas, mas isso acaba afastando ela das demais pessoas. E quando você vive em sociedade, todo mundo que vive em sociedade depende de alguém em maior ou menor grau. Não existe uma pessoa 100% autônoma, não existe uma pessoa 100% independente. Eu, para estar vestindo essa camisa aqui, alguém teve que fazer, entendeu? Então, quer dizer, eu, para poder receber meu salário, eu tenho que trabalhar em algum lugar e interagir com outras pessoas, entendeu? Eu, para poder fazer compra no supermercado, as pessoas precisam produzir o alimento e botar lá. Então todo mundo depende de todo mundo quando você vive em sociedade, E aí a nossa Melora, ela vai começando aí na onda do doutor, ela vai começando a se aproximar do doutor, eles engatam até um romance, Fica bonitinho a coisa e tudo, coisa e tal, E aí o Bashir, ele descobre que existe um tratamento para poder, entendeu, acabar, adaptar ela totalmente, à situação de gravidade da Terra, Só que isso vai provocar uma outra situação, que é a seguinte: ela não vai mais poder ficar, entendeu, em ambiente de baixa gravidade. Ela, por exemplo, nos aposentos dela foi feita uma adaptação para ela ficar com uma gravidade menor e ela poder flutuar. E no planeta dela, entendeu, ela também tinha essa baixa gravidade, E se ela, vamos dizer assim, fizer esse tratamento e ficar adaptada para a nossa gravidade, para a gravidade da Terra, ela não vai poder mais voltar para o planeta dela também. Então ela começa a ficar, porque vai dar um problema
nela lá, que ela não vai conseguir mais fazer funções complexas, né? E são as tecnobabbles do episódio, né? Aí o que, que vai acontecer? Essa nossa Melora aí, ela vai ficar meio ressabiada, né? É, de fazer esse tratamento, né? Porque vai chegar uma hora que o tratamento vai dar essa melhora a ela, né? Melhora ou piora, né? Depende do ponto de vista, né? Que vai ser irreversível, né? No caso, né? E aí ela acaba no final das contas desistindo, né? Desse tratamento, né? Ela viu que entre ganhar uma independência total e perder a sua identidade, entendeu? Ela achou melhor preservar a identidade, mesmo que isso, né, obstruísse, né, a independência total, obstruísse a independência dela com relação a determinadas coisas, né? Então o episódio ele trabalha essas questões, né? Vai ter uma história B do Quark, né? Que está devendo dinheiro para um cara, e esse cara vai fazer o Quark de refém, né? Vai tomar a nave auxiliar onde estão a Dax e a Melora, né, no caso, né? E a Melora vai conseguir dominar o cara, anulando a gravidade da nave, né? Que onde ela é mais ágil acabou, né? Rendendo o cara lá. E isso daí vai ser a coisa que vai justificar que ela continue, né? Adaptada para a gravidade mais baixa do planeta dela, ela não faça o tratamento também, tá? Mas isso daí é uma história B que passa meio ao largo ali, né? Vai se conectar com a história A, né? Que é a história da Melora, né? Mas o mais importante nesse episódio é a história da Melora mesmo, tá? Ele vai trabalhar essas reflexões, né? Vai trabalhar a questão das pessoas que têm esse problema, né? De essa situação, né? De como é que a gente pode dizer, de acessibilidade, de possuir necessidades especiais, possuir essas dificuldades de locomoção, necessidade de uma cadeira de rodas, né? E não haver uma acessibilidade 100% para elas, né? Vai mostrar essa questão também, né? De que de que a Melora ela acaba assumindo uma postura extremamente independente, o que faz ela se afastar das pessoas, isso afasta as pessoas dela, né? No caso, né? E aí ela percebe que de repente ela tem que aceitar um pouco mais essa ajuda das pessoas, porque a gente vive em sociedade, no final das contas todos nós precisamos da ajuda de outras pessoas, né? E isso nos obriga inclusive a ter um comportamento mais, vamos dizer assim, mais coerente, mais solidário com as pessoas, porque quando você fecha portas numa sociedade, você acaba, né, quebrando a cara, porque você depende das outras pessoas para viver, tá? Então é um episódio que vai trabalhar essas reflexões, é um episódio bacana nesse sentido, tá? Porque ele vai além dessa questão da acessibilidade, vai além dessa questão dos portadores de necessidades especiais e faz a gente pensar, né, na nossa importância como indivíduo que está interagindo numa sociedade, como a gente pensa a nossa própria forma de ser e a forma de ser da gente de ser perante o mundo, e que a gente precisa estar conectado com esse mundo para poder viver. A gente precisa saber, entendeu? Ter um jogo de cintura suficiente, uma solidariedade suficiente para poder viver nesse mundo. Quer dizer, é um episódio mediano, né, de DS9, mas que olha só a quantidade de questões que ele aborda. Ele tem um ritmo lento, que fica naquela coisa da conversa do Bashir com a Melora o tempo todo, né, que fica rola aquele romancezinho, né, mas ele consegue, entendeu, trabalhar essas questões aí que são muito pertinentes. E mais uma vez é um episódio de Jornada nas Estrelas te convidando a fazer uma reflexão sobre você e a forma como você se coloca no mundo, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? O texto desse episódio vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de entrar no canal do Diário do Capitão, se inscrevam, tá? Curtem, compartilhem, comentem, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abraço, fui e até a próxima.